Olá, tudo bem? Então, hoje a gente vai ter um bate-papo aqui, fazendo parte da segunda jornada pedagógica da Secretaria Estadual de Educação. E hoje a gente traz aqui alguns contextos do ensino médio. Então, vamos lá, começando a apresentação. Eu me chamo Daniele, sou a professora Daniele, atualmente coordenadora, chefe do Departamento de Ensino Médio da Educação. E hoje está aqui comigo, a gente vai dividir esse momento aqui em blocos. Então, nesse primeiro bloco hoje, eu tenho duas potências aqui do tempo integral. Então, hoje eu estou aqui com a professora Wanda. A professora Wanda é a chefe da divisão do ensino médio em tempo integral. A gente está aqui também com a professora Kelly. A Kelly é a coordenadora pedagógica da divisão do ensino médio em tempo integral. E aí, vocês já viram que esse bloco aqui já tem uma direção certa. A gente está falando aqui de uma política, de um modelo, de um formato de oferta, que é a escola em tempo integral, chamada já de escola jovem. Eu vou deixar um pouquinho a Wanda falar sobre isso. Mas esse primeiro bloco aqui a gente vai trazer para vocês um contexto que a rede tem, que é a oferta das escolas de ensino médio em tempo integral. Então, eu vou começar aqui com a Wanda. E aí, Wanda, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo. E aí, você pode falar um pouquinho mais do contexto da escola em tempo integral? Como é que foi essa mudança? Porque eu lembro que lá em 2017, quando a gente traz a adesão desse modelo para cá, ela veio com uma potência da escola jovem. E hoje a gente tem esse formato de escola jovem, mas muita coisa aconteceu aí de 17 para 25. Conta um pouquinho dessa história. Então, a primeira portaria, ela começou em 2016, né? Que foi a portaria 1145, e aí ela iniciaram as aulas em 2017. Por que escola jovem? Porque na época ainda era escola sempre integral, ensino médio. Uhum. E aí, por isso, para trazer essa jovialidade, né? Pensar nesse modelo, foi chamada escola jovem. Então, durante esse período, tivemos 4 portarias, né? Essas portarias, todas elas eram voltadas para o ensino médio. Em 2023, foi que teve uma mudança, né? Que a política, ela trouxe fomentos também, né? Que são os programas de ensino médio, e aí também agora o programa de ensino, que agora abrange toda a educação básica, que vem desde os anos iniciais, da creche, até o ensino médio. Então, hoje o Estado, ele tem 15 escolas do ensino fundamental e 21 do ensino médio, sendo que os municípios também fizeram adesão a esse programa, que ele teve uma ampliação muito grande, né, que faz parte da meta 6 do Plano de Educação Nacional. Ótimo. É a próxima pergunta que eu te fazer, sobre a quantidade de escolas. Então, na rede para o ensino médio, nós temos 21 escolas. E o formato dessa escola, a gente tem uma jornada de 7 horas, de 8 horas, a gente tem uma composição de currículo diferenciado, sim, de oferta de componentes diferenciados. Fala um pouco sobre isso. Sim, a gente atende a base comum, né? São 7 horas diárias, a gente atende a base comum, que ela é comum para toda a rede, porém tem alguns componentes e algumas pedagogias que é o que faz diferença na escola, né? Nós temos letiva, projeto de vida, pós-médio, práticas laboratoriais. E assim como as pedagogias que nós também temos como atuação de autonomia do estudante, que é os clubes, né? Nós temos tutoria. Então, são várias ações que acontecem na escola, que ela permeia por todo esse processo. Não é só uma ampliação de jornada de tempo, mas é uma escola que ela desenvolve o ser humano como o ser humano competente, solidário, para que ele possa atuar na sociedade de forma mais integral, né? Que é uma educação integral, não só em tempo integral, mas uma educação integral. Muito bem, perfeito. E aí, Kelly, bora falar um pouquinho sobre a RIE. O que é RIE, Kelly? A RIE é a Rede de Inovação para a Educação Híbrida, que ela foi criada para fomentar a implementação da educação híbrida em toda a rede pública de ensino. Então, o primeiro momento, o foco é o ensino médio. E a RIE, ela utiliza os recursos tecnológicos, porque a educação híbrida, ela engloba tanto o ensino presencial quanto o ensino online, e existem alguns elementos que fundamentam e que fazem com que a educação híbrida ela seja implementada, como o ambiente virtual de aprendizagem, né, que é a plataforma, e o Estado utiliza a plataforma Moodle. E existem outros elementos, como os materiais que são criados pelo CEMEAC, que é o Centro de Educação de Mídias do Acre, que são aulas que são gravadas para a implementação da educação híbrida, tanto dos elementos, dos componentes
da formação geral básica quanto dos itinerários formativos, e elas estão disponíveis para toda a rede, para professores, para estudantes e para todas as escolas da rede pública de ensino. Isso. E aí vamos destacar também, que é o que eu ouvi falar, que não são só as gravações. A gente tem material pronto na plataforma, o professor pegar lá e inserir no seu planejamento e trabalhar na sala de aula, né? Isso. E eu ouvi falar também que o Acre é campeão, que o Acre foi o primeiro colocado na primeira exposição da RIE, a exposição que teve, assim, entre os estados que fizeram a adesão, é verdade? Sim, o Acre ele ganhou, né, a primeira disputa sobre a educação híbrida que aconteceu no Brasil. Então o estado se empenhou junto com o Centro de Mídias para planejar, para organizar as atividades e se engajou para que realmente essa rede híbrida se implementasse no estado do Acre. Por isso que nós ganhamos essa primeira, né, Expo RIE, e nós somos muito felizes e nós somos os pioneiros, né, nessa implementação na rede em todo o país. E existe uma equipe que faz uma formação continuada? A equipe do CMEAC, ela está sempre à disposição, com os estúdios de gravação, e essa equipe, ela oferece diversos serviços para redes, como a gravação de material, a disponibilização desse material lá na plataforma, né, na plataforma Moodle. Ela também auxilia na gravação de formações para os professores da rede, auxilia também nos podcasts e aulões do Pré-ENEM Legal, que estão disponíveis na plataforma e também no YouTube da Secretaria Estadual de Educação. Nossa, é muita coisa, né, gente? Poxa, que bom. Você já sabia? Você já conhecia o CMEAC? Então, eu deixo aqui o convite para você, gestor, você, professor. Passa no centro, passa aqui no CMEAC, conhece os estúdios, porque o CMEAC ele é o grande parceiro da RIE. Na verdade, sem o CMEAC, sem a equipe do CMEAC, a gente não conseguiria atender a rede de inovação da educação híbrida, né? E aí, eu fecho aqui esse primeiro bloco com esse papo aqui bem gostoso, bem legal, sobre a escola em tempo integral, que é uma oferta que eu amo de paixão. Eu sou meio suspeita em falar de ensino médio, vocês que me conhecem sabem disso, sabem quanto eu amo ensino médio. E é uma escola que me cativou desde o início, que eu comecei a entender o projeto, a ideia da escola em tempo integral, e eu vejo que é o futuro dos nossos jovens. E a gente tem até que colocar aqui na mesa que existe no Plano Nacional de Educação uma meta específica para a expansão da educação em tempo integral, da escola em tempo integral, seja ela na escola dos anos iniciais, finais, fundamental, né, o Fundamental 1 e o 2, e também o ensino médio, né? E é uma meta que há mais de 10 anos que está aí no Plano Nacional, que não só o estado do Acre, mas como todos os estados estão correndo atrás para conseguir alcançar. Nós temos apenas um único estado, que é Pernambuco, que tem hoje 100%, já alcançou essa meta 6 do Plano Nacional, e só traz, assim, ótimas experiências em relação à implementação da educação da escola em tempo integral, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro bloco. Fica aqui o nosso convite para conhecer o CMEAC. Conheçam também as escolas em tempo integral. Eu tenho certeza que os gestores vão ficar bem felizes em receber vocês, apresentar a escola, a proposta, o modelo. Tá bom? Fica aqui o nosso primeiro bloco. Convido vocês aí já a seguir, porque a gente tem mais blocos pela frente. Daqui a pouco a gente vem aí com o segundo bloco. Tchau, tchau. Olá! Então, voltamos com o nosso bloco 2. E aí, o que a gente tem de especial nesse bloco 2? Algo assim muito na atualidade, algo assim que vai mudar a história do ensino médio. Então, hoje, agora, nesse momento, quem está aqui comigo? Eu tenho aqui a professora Gliciana. A Gliciana, hoje, ela é a chefe da divisão do ensino médio em tempo parcial. Eu tenho hoje aqui a professora Kátia. A professora Kátia, ela é assessora direta do Departamento de Ensino Médio. Ela está ali fazendo a mediação, a assessoria de todas as divisões que a gente tem dentro desse departamento. E todo mundo já conhece ela, né? Porque sabe que quando não me encontrar, encontra a Kátia. De manhã, de tarde e de noite, né não, Kátia? Verdade. Então, meninas, vamos falar um pouquinho de duas coisas que estão acontecendo. Uma, na verdade, nasceu de uma outra. Então, vamos começar com a política, chamada de PNAEM, mas ela é Política Nacional de Ensino Médio.
Existe aí uma diferença, uma mudança, que houve uma reforma do ensino médio. Lá em 2017, nós começamos com a construção 2014, da Base Nacional Comum Curricular. Em 2017 nasce a Escola em Tempo Integral, mas aí também com a Escola em Tempo Integral nasce o novo ensino médio, que foi implementado em 2019 através da Lei 13.415/17. Mas de 2019 para cá, muita coisa aconteceu, teve um Revoga Brasil, todos os estados participaram, e aí a gente teve a consulta pública e surgiu uma nova lei para o ensino médio, que é a Lei 14.945/24. Não é isso? Perfeito. E aí essa nova lei, que é a lei da política nacional, ela estabelece algumas diretrizes. Ela está ali concomitante à lei, ela fez uma revisão da 13.000, né? Da 14.000. Aí é tanta lei, gente, que às vezes assim, buga na cabeça. 13.415. Então, ela fez aqui algumas estruturações novas. Fala um pouquinho dessa mudança. O que essa lei, essa política traz agora para a gente em 2025? Olá, então, a nova política, ela traz muita novidade aí, muitas novidades para o nosso ensino médio, né? A gente vem lá desde 2019 com as escolas piloto e tudo isso serviu de muita experiência, de muita escuta para o nosso currículo, não é verdade? E aí a nova lei, a PNAEM, como vem sendo chamada, né, Política Nacional do Ensino Médio, ela traz aí algumas mudanças bem consideráveis para o nosso estado. Por exemplo, o aumento da carga horária na formação geral básica, que a gente costuma falar muito, identificar como FGB. Então, nas escolas em tempo parcial, em especial, né, essa carga horária de 1.800 horas, ela passa a 2.400 horas. E o que essa mudança, essa ampliação de carga horária acarreta no nosso currículo? Uma reorganização no currículo. O que isso quer dizer? Que a partir de 2026, os nossos estudantes, eles terão todos os componentes ofertados em toda a etapa. Então, o estudante da primeira série, da segunda série e da terceira série, eles passarão por todas as áreas e por todos os componentes, né? Nós também temos aí um aumento nas ofertas do nosso itinerário formativo, né, Dani? E nós tivemos uma mudança, eu diria assim, um ajuste nos eixos estruturantes, né, que é a base ali da nossa parte diversificada dos itinerários formativos, e não deixamos de ofertar o itinerário técnico, né? Onde o estudante hoje ele tem várias possibilidades, ele pode estar aí escolhendo fazer o seu aprofundamento no que a gente chamava de rotas, agora passa a se chamar trilhas, nessas trilhas. E uma novidade, a partir de 2026, o estudante ele não vai mais trabalhar naqueles blocos onde ele perpassava apenas por 2 áreas. Mas olha só que legal, ele vai passar por 4 áreas de aprofundamento, né? E isso está lá na diretriz da nova lei. Está lá, né? nas diretrizes, e né? os componentes têm que perpassar pelas 3 séries. Pelas 3 séries. Mas isso já está acontecendo em 2025? Sim, já começou essa mudança? Sim. O nosso estado é pioneiro, né? Nós temos o prazo para iniciar 2026, mas a nossa equipe já em final de 2024, já fez ajustes, que nós passamos por consultas com gestores, com os docentes, fizemos momentos de escuta com os nossos estudantes, né? Que isso é muito importante. Então, não foi algo decidido pela divisão ou pelo Departamento de Ensino Médio da Secretaria de Educação, mas sim como um todo, né? Nós tivemos momentos de escuta, de reestruturação, com todas essas contribuições, certo? E de modo que, no ano de 2025, nós já temos aí a primeira série e a segunda série já vivenciando essas mudanças, né? Que a gente fala que nós estamos num processo de transição. Porém, a partir de 2026, aí sim, todo mundo vai estar aí na parcial, em específico, né, que eu vou estar aqui defendendo essa divisão, vai estar aí com uma única matriz, tendo todas essas novidades. Ótimo. É importante destacar que a lei, dentro dos seus contextos, seus artigos, incisos, ela traz ali diretrizes específicas
para o ensino em tempo parcial, mas também traz para o tempo integral. E aí, no tempo parcial, a gente ainda tem a diferença do diurno e do noturno. E todo mundo que acompanha a gente no ensino médio, nossos gestores, nossos coordenadores, nossos professores sabem que a gente vem trabalhando desde 2019 com implementações de matrizes e matrizes curriculares diferentes. A gente acredita que agora a gente vai dar um stop. A gente acredita que agora a gente vai estagnar nessa matriz, nessa proposta, mas é preciso destacar, e aí eu quero abrir aqui um parêntese, que em 2024, 2025, a gente vem fazendo essa construção em conjunto com os gestores, ouvindo vocês, mas a gente está no momento também de teste, né? O momento mesmo da lei, a obrigatoriedade, 2026. E aí, se de repente diz, Dani, essa matriz aqui que foi desenhada para o campo, seriado, não atende. Vamos pensar em uma possibilidade que a gente possa melhorar isso? Ok, não é fechado, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer essa articulação, tá? A gente vai conversar, a gente vai levar, vai ver. A gente fez aqui uma visita em muitos municípios, aliás, a gente fechou, né? Fechamos todos os municípios. E aí a gente fez um mapeamento, um monitoramento dessa implementação. Às vezes o que a gente desenhou aqui enquanto departamento, enquanto secretaria, atende uma realidade no município, mas não atende em outro, né? Então, a gente precisa fortalecer esse monitoramento. E aí, a gente conta com vocês, cada um aí na sua escola, representando a sua realidade, o seu contexto, para que a gente possa ter a melhor implementação. De modo que essa implementação, ela seja sempre construtiva, colaborativa. Nada de cima para baixo, nada mandado ou é assim que tem que ser, não. A gente quer fazer isso junto com todos vocês, né? E aí, parte dessa construção, quando a gente fala na construção operacional, técnica, a gente também fala da construção curricular, né? E essa construção curricular, ela já vem acontecendo, não é isso, Gleice? Isso. Na verdade, desde o final do ano de 2024, né, a gente já vem fazendo essa consulta. Agora, em maio, saíram as diretrizes do itinerário formativo. Maio desse ano, é bom lembrar que foi agora, né? Então, disse assim, por que a gente está fazendo tudo agora, de última hora? Não é de última hora, gente. A gente está seguindo as leis. Elas vão saindo aos pouquinhos e a gente vai se adaptando a elas. Se ajustando, exatamente. E, inclusive, nessa segunda jornada, a gente vai focar bastante nessa construção desse currículo. Como é que ficou? Quais são as habilidades que foram para a primeira, para a segunda, para a terceira série? Como é que ficou essa distribuição, né? Então, a gente está trabalhando isso nessa jornada, a gente vai dar esse foco maior. Para que em 2026 a gente comece o ano letivo já com o currículo reestruturado, com os itinerários formativos já estruturados Sim. e prontos, catálogo novo de eletivas, projeto de vida para as escolas integrais já trabalhado. Aí agora eu vou abrir aqui um destaque. Quando a gente fala de projeto de vida, né, Gleice? Boa. A gente tinha como componente o projeto de vida nas matrizes anteriores da 13.415. Mas agora, na 14.945, na nova lei da política nacional, ele não coloca o projeto de vida como um componente obrigatório. Ele coloca como um articulador entre formação geral básica e itinerário formativo. Né? Então, Dani, a gente vai ter ainda componente de projeto de vida para as escolas parciais? Não vamos ter. Mas isso não significa, né, Gleice, que não se trabalhe o projeto de vida e que não se considere o projeto de vida do estudante. Porque esse projeto de vida ele vai estar ligado às áreas de aprofundamento, ao catálogo de eletiva e também à formação técnica profissional, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela em outro bloco. Nos próximos blocos a gente vai falar um pouquinho sobre esse itinerário em específico. Não é isso, Gleice? Posso falar um pouquinho sobre a implementação? Gostaria de aproveitar aqui esse espaço, né, e agradecer todo o acolhimento que foi nos dado nesses 22 municípios que nós passamos, né, visitamos, para estar ali acompanhando mesmo a implementação da política. Fomos muito bem recebidas, né, Dani? Nas nossas 92 escolas. Então, a gente fechou agora com os municípios de difícil acesso, os nossos gestores, coordenadores das nossas escolas aqui também de Rio Branco. Então, nosso muito obrigado. E é isso, né? A gente está sempre buscando parcerias, dar o melhor suporte pedagógico em especial. Sim. Então, só gratidão a essa turma. Exatamente. E o que eu sempre explico aqui, sempre falo, eu sou professora. Nós somos professores, né? Então, a gente tem que conduzir esse processo da melhor forma possível.
e olhando para quem está lá na ponta. Isso a gente não pode esquecer. Mas dentro da política nacional, tem algumas ações que foram estabelecidas na própria lei, que foram direcionadas aos estados, mas que também foram direcionadas ao Ministério da Educação. E lá no MEC existe uma coordenação, que é a COGEM, Coordenação Geral do Ensino Médio. Ela está ligada à SEB, a Secretaria de Educação Básica, ligada dentro do Ministério da Educação. E lá tem toda uma diretriz onde o MEC ele precisa prestar o apoio técnico, financeiro e pedagógico. E falando dessa vertente, aí eu vou convidar a professora Kátia para falar um pouquinho para a gente sobre um curso de especialização que o MEC está fazendo para atender essa diretriz. O que é esse curso? Como é que é, Kátia? Daniele, esse curso ele tem o nome de GEPEM. O que é GEPEM? Gestão da política, né, dentro da escola pública, né? Então, esse curso de especialização, você, inclusive, fez ele, Verdade, né? gente, foram 4, a gente fez. Fizeram esse curso, foi muito bom. Para quê? Para fortalecer essa implementação da política do ensino médio nas escolas, no seu caso, a nível de estado, e os nossos gestores e coordenadores pedagógicos vão ter o prazer de fazer esse curso também, de especialização, onde eles vão sair como especialistas dentro da gestão pública. E nesse curso, eles vão conseguir fazer com que eles possam fazer um plano de ação para a própria escola, olhando para a escola, porque você fez pensando no Estado. E o gestor e o coordenador pedagógico vai pensar na sua escola. Como é que eu posso fazer essa implementação da melhor forma possível para que o meu aluno possa realmente sair com uma educação de qualidade, né? Que é isso que a gente almeja na política do ensino médio. É uma educação de qualidade para o nosso estudante, né? Então, esse curso tem esse objetivo, digamos assim, fortalecer ainda mais a política do ensino médio nas escolas do estudante. Então, público, coordenador pedagógico e gestores. E gestores. Mas se eu for docente, tiver interesse de fazer esse curso, eu posso fazer esse curso? Vai poder, mas se não for preenchidas as vagas com esse público inicial, né? Inicialmente a gente vai abrir para esse público, que a gente acha que todos vão querer fazer, inclusive acho que vai até faltar vagas, mas de repente naquele município que foi todo mundo, mas ainda sobrou vaga, o professor vai poder se inscrever sim. E quantas vagas a gente teve para o estado do Acre? 292 vagas. Aí, ó, já 292 vagas, gente, já não atende, né? Vamos lembrar também que é só uma iniciativa, dentro da diretriz, o MEC está cumprindo a sua atribuição. Ele está começando. Só vai ser essa vez ofertada? Não. É a primeira turma de curso de especialização nos estados. Então, virão aí próximas fases, virá aí próximos ciclos formativos dentro dessa vertente do curso de especialização do ensino médio. E é importante destacar que é um curso que nunca se teve pelo MEC, com foco no gestor de ensino médio, de escola de ensino médio, não é isso, Kátia? Verdade, a gente teve ali em 2019, né, a mudança do ensino médio ali, mas não teve esse curso, né? A gente não teve o apoio pedagógico que eles tiveram foi só da secretaria. E agora veio essa novidade, né? O MEC observou que houve essa necessidade lá em 2019 e agora ele vem com essa novidade, com esse curso de especialização para a equipe gestora. E quem vai aplicar esse curso? Quem é que vai fazer esse curso aqui no nosso estado, na nossa rede? No nosso estado é o IFAC que ficou responsável, mas a nível nacional são todas as instituições de ensino superior, através da UAB, que é as universidades abertas que a gente tem, através da plataforma Moodle, onde eles vão ter encontros síncrono e assíncrono e também presencial, né? Onde é que eles vão presencial? Em 8 polos que a gente tem distribuído em nosso estado. Tá? De acordo com a UAB, né? Com os polos UAB, Isso, né? Da né? distribuição da rede, né? Nós temos 8 distribuídos na rede. A gente tem no Juruá, a gente tem Rio Branco, a gente tem Alto Acre. Então, a gente tem
polos em todos os locais. Não vai ter em todos os municípios, mas a gente tem nas regionais, que vai facilitar para eles. E qual é a previsão desse curso aqui pra gente? Já começa agora, já? Não, a gente queria, né? O estado de Alagoas, por exemplo, já lançou o seu edital agora em julho e agosto, né? Vai começar em agosto, na verdade. Foi lançado em julho, mas vai começar em agosto. Porém, aqui no nosso estado a gente vai demorar um pouquinho mais, mas está previsto para setembro e outubro sair o edital. E a gente da secretaria vai divulgar com certeza para você, vai mobilizar para que essas vagas sejam todas preenchidas. Ainda falta gente para essas vagas. Então, corre, gente. Quando a gente abrir aí, quando o edital lançar, não fica de fora. Gestor, quero muito contar com você, coordenador pedagógico. Dani, eu tenho 2 coordenadores pedagógicos. Pode. A gente tem que atender as 294? 292. 292 vagas. Então, assim, é mobilizar. Dani, como é que vai ser isso? Eu moro em Chapuri, vai ter aqui? Vai ter no município próximo? Nós vamos estar mobilizando e dizendo aonde é que ficou cada polo, qual município vai para cada polo. E quantas vagas, né, Daniela? Quantas vagas tem para cada polo, né? Isso, ainda tem isso, porque das 292 vagas, a gente fez uma redistribuição nesses polos, né? Tem polo que tem 25, tem polo que tem 40, tem polo que tem 20. 80. 25 é o mínimo, né? 25 verdade, é o mínimo. Né? É o mínimo. Então, assim, a gente vai também fazer toda essa orientação e no próprio edital também vai ter todas as informações para que você não fique de fora, tá? É um curso que tem uma duração de 2 anos? 1 ano. 1 ano. 1 ano. 1 ano. 12 meses. 11 meses. E aí, sim, olha, gente, a distância, síncrono, assíncrono, vai ter poucos momentos aí que vai ser presencial. E aí a gente vai contar com os núcleos para dar esse apoio, esse suporte para você que está aí na escola, que quer fazer esse curso. O mais próximo aí do município que você está, a gente vai fazer toda essa mobilização, essa articulação para que vocês consigam participar. Como a Kátia falou, eu fiz o curso e vale muito a pena. A gente tem que fazer. Quem trabalha hoje com o ensino médio, na gestão, na equipe gestora ou na docência, a gente tem que estar atento, tem que estar atualizado com aquilo que está acontecendo com a etapa que a gente trabalha. Porque todas as propostas, todas as políticas, todos os programas e projetos, eles implicam, direto e indiretamente, na nossa aula, no nosso plano de aula, no nosso trabalho escolar, né? Então, fica aqui o convite para que vocês aí, eu estou ansiosa por esse curso, já quero colocar a equipe toda para fazer também, mas eu estou ansiosa por esse curso, então fica aqui o convite para que quando a gente lançar o edital em parceria com o IFAC aqui no nosso estado, vocês aí já consigam fazer as suas inscrições. E aí a gente vai montar um grupo de trabalho, a gente vai ficar acompanhando vocês, um WhatsApp para a gente tirar dúvidas, então a gente vai estar sempre acompanhando e monitorando esse processo que é tão importante para a rede. E como a gente colocou, todos os estados vão fazer esse curso, mas cada estado tem sua realidade, então alguns já começaram, outros vão começar em agosto, setembro, outros até vão começar em 2026, mas o MEC está cumprindo aquilo que está lá dito para ele enquanto Ministério da Educação, as ações e as articulações que eles devem fazer em apoio às redes estaduais, e essa é uma das abas desse apoio, né? E vem aí também novidades, vem aí novos programas, vem aí novos projetos que vêm para atender a Política Nacional de Ensino Médio, né? Então é isso, meninas, muito obrigada pelas informações, vocês foram fundamentais para esse processo, trazendo aqui coisas específicas. A política nacional é algo que está aqui agora e é para viver, é uma lei, é o que eu sempre digo, lei se cumpre. E aí a gente vai cumprir da melhor maneira que a gente tem, das armas, das estratégias, né, que a gente tem aqui enquanto rede para amparar, apoiar essa implementação mais junto com todos vocês. Meu muito obrigada, esse é o final desse segundo bloco, e a gente vem daqui a pouco com o próximo bloco, e fica aí ligado, porque a gente vem já já aí com o próximo bloco com mais novidades para vocês. Valeu! Olá! Então, voltamos, e agora a gente vai para um terceiro bloco, e aqui a gente também está aqui com 2 homens especialistas aqui no que eles fazem, assim, professores assim de referência. E, gente,
maior orgulho da minha equipe também, tá? Adoro as meninas também, mas esses dois aqui, braço direito e braço esquerdo. E aí eu trago agora nesse bloco para falar com a gente sobre 2 programas, projetos e assim, muito mais do que isso. A gente vai conversar aqui um pouquinho, porque a gente tem aqui um guarda-chuva no ensino médio, né? Mas hoje agora nesse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre pré-ENEM, barra-ENEM, IDEB, SAEB. Vocês já ouviram falar? Já, sim, que eu sei que vocês estão ligados, eu sei que vocês estão acompanhando toda a nossa rede, todas as nossas atividades aí do programa pré-ENEM Legal, eu sei disso. Então, quem é que está aqui com a gente hoje? Professor Humberto, hoje, chefe da divisão de pré-ENEM Legal. Viu só, gente? Uma divisão específica só para esse programa. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, tudo bom? Bom, Dani, Bartô, tudo bem? Tudo bem. E também está aqui com a gente o professor Bartô, que esse aqui vocês não é o Galeno que a gente conhece, mas é o Bartô, que vocês conhecem, todo mundo já conhece. Professor Bartô, hoje, assessoria direta do Departamento de Ensino Médio, e hoje ele tem uma missão que não é para todo mundo, não. É uma missão que é trabalhar IDEB do ensino médio, calcanhar de Aquiles. Nossa, subiu nosso IDEB. Ele já está preocupado, ele já está sem dormir, o cabelo branco dele só vem crescendo cada dia mais depois que eu falei isso para ele. Não é isso, Bartô? E caindo. E caindo, gente. Então, 2 homens assim, olha aí o suporte desses caras, cara. Cheio, tô feliz com vocês. Mas hoje eu queria convidar vocês para a gente aqui trocar uma ideia e falar com nossa equipe, né? Nossos professores, nossas equipes gestoras, sobre 2 coisas muito importantes que todo ano tem, exceto o IDEB, que a gente sabe que acontece a avaliação, o SAEB acontece bienal, né? De 2 em 2 anos, mas é algo que a gente se prepara e deve se preparar desde a primeira série, né? E aí eu vou começar agora um pouquinho com o Bartô, falando sobre o nosso programa. Existe um programa, um projeto? O que é? Existe algo que é focado no ensino médio, que tem o foco? Eu tô vendo que tu tá com a camisa. Cadê? Projeto IDEB. Projeto aqui. Já tenho a resposta. É um projeto. É um projeto. E ele é da rede. Sim, da rede. Fala um pouquinho Mas, desse projeto. antes de falar do projeto IDEB, Manda ver. vamos falar um pouquinho de SAEB, né? Para Claro. que a rede consiga A diferença. Perceber as diferenças e do que a gente está trabalhando e com o que a gente está trabalhando. Perfeito. Então vamos lá, gente. Primeiramente vamos falar de SAEB. O que é o SAEB? O SAEB é o nosso sistema de avaliação da educação básica, isso nacionalmente. E aí, o SAEB ele tem a responsabilidade, em conjunto com o INEP, de fazer essa avaliação, que nós chamamos de as avaliações externas que acontecem na nossa rede do estado do Acre. Tudo bem? E aí ela tem lá as suas metas, os seus objetivos, os seus desafios, e aí ela propõe para cada rede aquilo que é pertinente à educação básica. E quando eu falo de educação básica, eu estou falando do ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Dentro do SAEB, nós temos lá o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E aí, em poucas palavras, esse IDEB, ele é um cálculozinho, um índice, né? Onde vai ter lá o fluxo multiplicado pela proficiência de língua portuguesa e matemática. Isso nacionalmente. E aí o IDEB, ele tem também a sua importância, tem os seus objetivos, tem suas metas, que a gente vai já conversar, estou só falando de modo geral. E aí, isso é nacional. E aí, quando se fala no estado do Acre, hoje, nós já temos há alguns anos o projeto IDEB, dentro do ensino médio. E aí, o projeto IDEB, ele tem alguns objetivos, metas e ações que a gente trabalha em rede com os nossos gestores das escolas e também com os nossos docentes. Não deixando também de fora os nossos alunos.
Exato. E aí, destacando também que esse é um projeto IDEB do ensino médio, mas é um projeto da rede. Da rede. Existe um projeto da rede, que é o projeto IDEB Superando Metas. Esse projeto ele atende os anos iniciais, os anos finais e médio, né? E aí, cada um dessas etapas, desses departamentos, trabalham com um plano de ação específico, com metas específicas, porque tem resultados diferentes, né? Avaliações, números quantitativos, indicadores diferentes. E para o Exatamente. médio, a gente tem também um plano de ação específico. Fala um pouquinho desse plano. Quais são as ações, formações, o que a gente tem para o ensino médio? Tudo bem. Como a Dani falou, dentro do projeto ele tem várias ações. E aí vale ressaltar as especificidades de cada modalidade, de cada ciclo, cada um tem a sua, cada um tem seu índice e cada um também tem as suas metodologias para alcançar, estratégias, né, para alcançar a meta que está lá proposta, né, para o nosso estado. No ensino médio, nós temos trabalhado aí com formações continuadas com os nossos gestores, já há um bom tempo, com os nossos coordenadores, com os nossos professores e também nós temos levado sensibilização tanto para os nossos alunos da rede, assim também como pauta para trabalhar com a comunidade. Ou seja, de modo geral, quando se trata do Índice de Desenvolvimento da Educação dentro do nosso estado, o nosso projeto está tentando abranger toda a comunidade e todo mundo pertencente a esse processo. E aí, algo de inovador que a gente vem trazendo aqui é colocar o estudante nesse centro, nesse percurso. Porque ele precisa entender o que é essa avaliação, o que essa avaliação traz de bons resultados ou ruins, né? O que isso acarreta na vida dele e na própria escola, né? E é preciso esse momento, essa articulação. Então, a gente vem trabalhado mais e mais, vocês vêm percebendo isso nas escolas, nos ciclos de acompanhamento, no projeto Protagonize, que é um projeto que a gente tem lindíssimo, onde a gente tem a atuação dos protagonistas das escolas, nossos jovens. E é importante que os nossos alunos, eles entendam. A gente fala sensibilização, oficina de sensibilização, mas é uma oficina que traz esse conhecimento para o estudante. Porque muitas vezes ele nem sabe por que ele está fazendo essa avaliação, né? Então é importante trazer esse contexto para ele. E essa oficina a gente está desenvolvendo para alunos específicos da rede. Porque quem é que faz essa avaliação no ensino médio, Bartô? No ensino médio são os alunos da terceira série. Então a gente vai ter essa sensibilização com eles nos próximos dias. Mas de antemão, eu quero até ressaltar aqui, como nós estamos no mês de julho, então a gente tem uma ação prioritária para esse mês com os nossos gestores da escola. Gestores da escola, vocês sabem que nós temos aí até o dia 31 desse mês corrente, para que a gente consiga atualizar nossos cadastros, nossas matrículas lá no censo escolar. Então, isso aqui é o mais importante para esse mês. Posteriormente, após as férias dos nossos alunos, a gente vai entrar com a sensibilização com os nossos alunos, diretamente com os nossos alunos. E aí, falando até o dia 31 de julho, que é algo importante, porque quando esse índice ele é calculado, eu tenho duas vertentes desse índice. Exatamente. E tem uma que está derrubando a gente. O que é, Bartô? Qual é? E aí, vamos lá. O IDEB, ele tem lá duas situações. Vou colocar bem em linha simples para vocês. Nós temos a proficiência de língua portuguesa e matemática, que são as notas que são realizadas lá na segunda quinzena de outubro. Qual é a nota que a gente tem hoje? Hoje nós estamos com 4,5, mais ou menos. 4,5. Agora eu fugi da mente, né? E o que está pegando é o nosso fluxo, que ele está abaixo de 90. O que é fluxo? Tá, o fluxo, ele é um cálculo, né, utilizado, uma métrica para ser utilizada da taxa de aprovação e reprovação e outras situaçõezinhas. Só que vale ressaltar que esse fluxo, ele não é somente pego a nota lá no dia da avaliação. Ele tem todo um processo. E aí, vale ressaltar para os nossos gestores que, por exemplo, já está valendo agora a atualização até o dia 31 de julho. Ele já entra nesse cômputo
dessa taxa, desse percentual para o fluxo. E aí ele tem todo um processo. Faz agora a atualização. No dia da avaliação, deve haver um cuidado maior com os nossos alunos que estão matriculados na rede e quem está fazendo essa avaliação. Essa é a segunda etapa. Aí vem a terceira etapa lá no final do ano, que é realmente a taxa de aprovação e reprovação da nossa rede. Então, vejo que aí tem um percurso gigante para que feche essa nota do nosso fluxo no estado. E aí, quando a gente fala de aprovação e reprovação, eu não estou trabalhando só com a terceira série. Para esse fluxo, ele entra toda a etapa, né? Exatamente. Então, a gente também tem que olhar nesse lançamento, nesse monitoramento, mapeamento de aprovados e reprovados, de evasão, não só para a terceira série. A gente tem que olhar da primeira à terceira série, né? Porque isso é o que faz ser computado lá. E hoje o nosso fluxo é de quanto? 0,8? 0,89. 0,89. Agora pensa comigo, se a gente tem uma proficiência de 4,5 e quando ela é calculada com esse fluxo, a gente tem uma nota que vai cair, não vai subir, né? Se a gente tivesse um fluxo de 0,96, 1, qual seria a proficiência do nosso estado? 4,53. E que seria uma média boa, muito boa, inclusive, né? E que é o que a gente espera chegar. A gente sabe que não é assim também de ano em ano, isso leva um tempo, é um crescimento a médio e longo prazo, não é a curto prazo, né? Mas a gente precisa estar atento não só àquilo que o aluno aprende, aquilo que o professor ensina, mas também aquilo que está mapeando a escola no sentido de estruturação operacional. Aprovação, reprovação, busca ativa, quais são os projetos que a escola está desenvolvendo, né? Muito a ver com engajamento escolar. Ouviram a palavra, engajamento. E quando a gente fala engajamento, não é uma tomada de decisão ou uma ação só do gestor. É o engajamento de uma equipe. Então, cada professor, eu sou professora de química, eu preciso saber de qual os descritores que são cobrados e avaliados numa prova, numa avaliação do SAEB, de língua portuguesa e matemática, eu não preciso. Mas eu posso ajudar em descritores que são gerais, que podem contribuir com aquilo que o professor de matemática está trabalhando, com aquilo que o professor de português está trabalhando? Posso. E eu, como química, como professora de química, eu sei que a gente consegue trabalhar procedimentos de leitura, interpretação, que é o que mais pega em língua portuguesa. Quando a gente olha para a matemática, a gente trabalha muito com transformação de unidades, regras de 3, e é o que mais pega quando você pega uma avaliação, até mesmo de prova de Enem, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais também. São coisas assim que a gente pode estar trabalhando. Ah, Dani, então quer dizer que como professora de geografia, de química, eu vou ter que trabalhar descritor de português e matemática? Não. Você vai ajudar. Você vai somar, porque você trabalhando a sua própria habilidade, ela já te conduz a trabalhar esses descritores. E falando em descritores, parece que vai vir uma mudança para o SAEB, né? Isso, Bartô? O que tem? O que a gente teve de novo nessa... Está previsto agora para o ano de 2025 várias mudanças, inclusive na nossa matriz de referência, né? Mas a gente está aguardando até o dia 31 de julho agora também. Eles vão soltar no Diário Oficial Nacional, né? Essas mudanças. Exato. E aí, falando de jornada pedagógica, como é que a gente pode inserir? A gente está aguardando. Então, assim, olha, fica aí ligado, porque a gente vai ter um momento aí de continuidade dessa jornada, pensando aí no foco SAEB e DEB, para você, professor de português, professor de matemática, e também demais componentes que podem estar ajudando nesses descritores. Mas a gente também só vai conseguir fortalecer mais ainda quando essa matriz for liberada, Exatamente. né? Porque ela vai conduzir exatamente aquilo que a gente vai precisar trabalhar. O que a gente tem estudado é que ela não vai ser uma mudança drástica. Vai ser só uma nova roupagem a partir da BNCC. Então, vai mudar ali os descritor, a nomenclatura, algo desse tipo.
Muito bem. E aí aqui a gente já deixa aí o convite, vamos trabalhar os nossos projetos. Pega o projeto, você tem acesso, gestor, todos vocês têm acesso. Dá uma olhada nas ações, dá uma olhada nas oficinas, vamos trabalhar esse engajamento, pega as boas práticas, colega que conseguiu, e todo mundo no dia, que também tem isso, né? Eu tenho que garantir 80% no mais. mínimo de participação, de presença dos nossos estudantes. Daí a importância também de atualizar até o dia 31 os alunos nas turmas, né? Porque se a gente começou a matrícula lá em 2025 com 40 alunos numa turma e agora que a gente está entrando para o segundo semestre só tenho 20, e se eu não atualizar lá e continuar os 40, esses 40 vai descer, vai cair a nossa nota. Exatamente. E aí tem um cuidado nessa atualização, pessoal, porque assim, o MEC, esse ano o INEP, né, ele está com um cuidado maior quando se fala das necessidades especiais, né, os nossos alunos com necessidades especiais. Quando for lá atualizar o seu censo, observe esses alunos, vejam os que têm laudo, os que não têm laudo, e os que tiverem laudo, você lá discrimine direitinho, especifique direitinho, porque o que acontece, Dani? No dia da avaliação, esses alunos, eles vão participar. E ao participar, a pessoa que estiver lá aplicando a avaliação, eles vão colocar lá na ata, aluno tal e tal e tal, tem necessidade especial tal, tal, tal. E aí, isso lá, quando for fazer a correção da avaliação, ele vai entrar no cômputo do fluxo. E aí, se você fez uma boa atualização no seu fluxo, no seu cadastro lá do censo escolar, esse nosso índice do fluxo ele vai subir. Agora, o que acontece? A gente não pode deixar os nossos alunos participar sem colocar lá no cadastro direitinho. Porque se ele faz, por exemplo, a avaliação de língua portuguesa e matemática, ele tem uma nota baixa, aí isso aí vai implicar em nota baixa nas proficiências de língua portuguesa e matemática. Mas quando você atualiza lá e coloca a especificidade dele, e quem vai aplicar a prova coloca na ata, ele vai entrar só no fluxo. A nota dele vai tirar, a nota dele não vai computar na proficiência, mas ele vai contar para o fluxo. Legal, bacana. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho de pré-ENEM? Bora lá fazer uma troca agora? Pré-ENEM, Humberto. 2014 cheguei na série, deixa eu ver aqui, 2019 a gente fez um projeto pré-ENEM. Assessores dando aula ali, bacana, para as escolas, faziam um aulão, mas aí 2022 ele toma um contexto, um formato que ele deixa de ser um projeto, gente. Ele virou um programa de rede. Programa Pré-ENEM Legal. O que é esse programa? Vamos lá, Humberto. Bora lá. O programa Pré-ENEM Legal, hoje ele leva a oportunidade para aquele aluno que está no lugar mais distante do nosso estado, né, no lugar mais distante da Amazônia. Ele leva a oportunidade desse aluno poder se preparar com qualidade para a prova do Enem, para o Exame Nacional do Ensino Médio. E aí é interessante, Dani, porque a gente não chega só com conteúdo, né? A gente chega explicando também o que é o Enem. Exato. E aí a importância do aluno fazer o Enem. Às vezes o aluno, ele, independente do município onde ele esteja, ou da escola do campo, ou urbana, muitas vezes ele não se imagina na universidade. Ele não se vê como universitário no ano seguinte, né? Ele está na terceira série. E a gente mostra que é possível. A gente mostra que a prova do Enem não está fora do que ele já faz na escola, do que o professor que está na escola já está preparando para ele, às vezes até indiretamente. Quando o professor, por exemplo, está preparando ele para o IDEB, que o Bartô estava falando aqui agora, ele também está sendo preparado para o Enem. E aí a gente chega, mostra tudo isso e, claro, né, as aulas são voltadas para a prova do Enem. E é interessante, eu quero aproveitar aqui a fala do Bartô, porque a gente está num ano muito, muito importante, né? Todos os anos são importantes, esse ano é mais delicado. Porque a matriz do Enem, a gente trabalha em cima da matriz. Então, quando a gente prepara as aulas do Enem, a gente pega a matriz curricular do Enem, só que a gente cruza também com o que o SAEB vai cobrar, com o que está na BNCC.
Então, quando a gente faz esse cruzamento, a gente percebe que todas as áreas de conhecimento, seja natureza, que é teu caderno, por exemplo, de química, o meu que é de humanas, o do Bartô que é matemática, o de linguagens, todos esses cadernos eles conversam entre si. Então, eles conversam lá com o SAEB, com língua portuguesa e matemática também. E aí, quando a gente vai trabalhar na escola, a gente leva as habilidades comuns. Então, por exemplo, eu estou dando aula de geografia, de história, filosofia e sociologia, mas eu estou levando habilidades de língua portuguesa. Análise de charges, tabelas, a interpretação de textos. Isso vai ser cobrado também. Sim. Quando o professor de natureza ou de matemática, ele está ali trabalhando as habilidades também, obviamente, né? Do Enem, mas do SAEB e da BNCC. Então isso é de uma importância, esse programa gigantesco, e vem tomando corpo, né, a cada ano que passa, e os alunos estão começando a se despertar para isso, que é possível. Nós tivemos relatos, Dani, eu tenho um relato que a gente trouxe ele aqui para o estúdio, inclusive, gravou um podcast conosco, que ele em Tarauacá, numa escola do campo, ele nem estava matriculado, nem ia fazer a prova do Enem nesse ano, foi o ano passado, inclusive. Nós chegamos antes das inscrições para o Enem, e ele estava lá sentado no fundo. No programa itinerante, né? Itinerante. E aí nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a itinerância. Perfeito. E aí ele estava sentado no fundo do auditório, mexendo no celular e tudo, e a gente começou a dar aula. E aí ele começou, e ele fala esse relato, assim, aí eu larguei o celular, porque estava mais interessante ouvir vocês. Largou o celular e foi prestando atenção e falou assim, gente, eu acho que eu consigo. E ele foi se vendo nas aulas conteúdos que ele já tinha visto na escola e que ele tinha capacidade de responder. E aí, nesse mesmo ano, no caso, né, o Enem 2024, ele fez para engenharia civil e passou. E hoje ele mora aqui em Rio Branco, fazendo engenharia civil. É difícil, é concorrido, né? E é uma área que todo mundo tem medo, porque é das exatas, né, Bartô? Que aí é matemática, aí, meu Deus, envolve física, enfim. E ele hoje faz engenharia civil. Veio para cá, conseguiu um emprego para se manter aqui. Então, assim, é um aluno que, se a gente não chega, talvez ele não tivesse se inscrito no Enem. Não tivesse. Então, é importante conhecer o que é o Enem, dar esse apoio, né? Como é que onde escreve? Eu pago ou não pago? Qual é o site que eu acesso? Eu quero bolsa, eu preciso, como é que eu faço? Eu vou concorrer para o que é ProUni? O que é isso? O que é Pro alguma coisa? Essas informações também não chegam muito para eles. Não chegam. E aí a importância da gente estar lá na escola, né? O pré-ENEM, o programa pré-ENEM, ele trabalha com as itinerâncias. Então, o que é itinerância? A gente pega a equipe e leva para todos os municípios do estado. Então, a gente roda além da capital, a gente roda os 21 municípios, chegando, né, com a equipe de professores. E quando a gente chega, né, então a gente vai explicar, o primeiro ciclo é importante a gente salientar isso. A gente chega antes da inscrição do Enem. Justamente, porque a gente vai fazer além... Propositalmente. Porque a gente precisa chegar nos alunos antes deles se inscrever. Porque a gente vai dizer que é lá no site do INEP. Então a gente mostra, né, inep.gov/página do participante. Então a gente deixa tudo mastigadinho. Aí a gente já explica para ele, esse ano foi legal, 2025, ele tem algumas diferenças no Enem. O aluno já estava pré-inscrito. Então isso facilitou muito, né? O aluno da rede pública ele não tem que pagar a taxa. Gratidão, ministro. Então, ministro, exatamente, perfeito, porque isso facilitou demais. Ele entrava na página do participante, aí nós tivemos agora o mês de junho, né? Que foi do dia de 6 a 21 de junho, né? A gente teve essa abertura para inscrição. Ele chegava lá, confirmava a língua estrangeira, porque não tem como preencher, o aluno vai escolher se é língua espanhola ou inglesa, e confirmava a inscrição. Então já estava muito mais fácil. Então, em poucos passos, ele já fazia essa inscrição para o Enem. Facilitou. Isento de pagar. Nós tivemos uma abertura também para pedir de isenção, é bom salientar. A gente explica sempre isso. Você está isento, mas tem que pedir. Sim. Então a gente passou, né, e avisou, tinha que pedir a isenção. Então, no momento da inscrição, ele já estava isento pré-inscrito. E aí isso facilitou muito. Agora, ele só está esperando receber a confirmação do INEP, o local de prova. E salientando que a gente teve mais de 80% de inscrições. Exatamente. Estado do Acre bateu 34 mil inscritos em 2025, com mais de 80% dos alunos da terceira série. Alunos de escolas indígenas, alunos de escola do campo, zona urbana,
maciçamente, sabe? Então, aonde a gente conseguiu monitorar e fazer esse acompanhamento, cresceu muito, tá? Tivemos municípios que chegou a 98,9% de inscritos. Até abrir aqui um parênteses agradecendo os municípios, os gestores, que a gente ficou ligando, bora, a gente foi para a escola, então a gente mobilizou para que a gente conseguisse. E destacando que a gente até passou da média nacional de inscrições de Enem. Exatamente. E o ano passado, inclusive, também, né? O ano passado, o Acre bateu 100% de inscrições. Esse ano nós ultrapassamos a média nacional e o número recorde de inscrições. Então, e aí vem a importância do programa pré-Enem. Dani, na escola, e aí eu quero pedir para você da escola, né? Seja todo funcionário da escola, do gestor, a quem está ali cuidando dos meninos no lanche, na merenda e tudo mais. Incentivem os meninos a fazer o Enem. Primeiro, a importância gigantesca, né, de você ter um nível superior. E a importância do seguinte, quando a gente chega na escola, a gente está trabalhando não só o conteúdo, mas o emocional dos meninos também. Então a gente está explicando para eles como é que é a gestão de tempo na hora da prova, o que ele tem que fazer. Muitas vezes o aluno ainda não percebeu ou não chegou a informação de que ele só pode fazer o Enem com a caneta preta, por exemplo. E ele estava com um conjunto de canetas pronto para fazer o Enem no dia. Vermelha, rosa, Todas as cores, porque ele queria grifar, tudo. Então essas informações parecem ser assim, coisas simples, mas é importante chegar. Né? Então como é que ele vai se alimentar no dia, o que ele tem que fazer. Como marcar o gabarito. Como marcar o gabarito, que é importantíssimo. A redação, né, que é, para muitos alunos, é o bicho papão, né, da prova do Enem. E a gente vem tirando essa ideia de que a redação é a pior parte da prova, né? A prova é gostosa de se fazer, gente. Quem não fez ainda, faça, tá? Você que já terminou o ensino médio, faça a prova do Enem. É gostosa de fazer. E a redação, a gente está com uma equipe maravilhosa. Vem trabalhando isso, né? Vem mostrando que é fácil. Então a gente vem trabalhando assim, quero chegar aos 1.000 pontos, interessante, maravilhoso, vamos chegar, 2025 vai sair 1.000 pontos esse ano. Mas olha, 900 mais, 800 mais, é uma nota enorme, né? Porque nenhum caderno, e aí o Bartô sabe muito bem disso, você sabe muito bem disso, dificilmente você chega a 800 pontos num caderno. E a gente vem conseguindo fazer que alunos tirem 900 mais na redação. Então já é uma nota maravilhosa. Sim. O ano passado nós tivemos 4.980. E só para ressaltar, Humberto, saíram uns dados esse ano, de 2025, né, referente ao ano passado. E aí o estado do Acre foi o segundo colocado em maior nota de redação. Em médias de redação, exatamente. E quando o aluno tira 980, e aí a matemática está aqui para provar isso, são duas notas. Então ele tirou 1.000 em uma e 960 na outra. Porque a nota é de 40 e 40 pontos, então não existe a nota 980, existe a média. Sim. Então assim, se ele fez 980, um dos corretores deu 1.000. Então nós tivemos nota 1.000 sim, só que o segundo corretor não deu 960. Na média ficou 980. Então são essas coisas que a gente chega e mostra para o aluno. 980 para 1.000? Nossa, fantástico. Fantástico. Notaça, né? Lembrando que muitas vezes, aí você falou de ProUni, SISU e tudo mais, muitas vezes, dependendo do curso que você escolher, né, que o aluno escolher, essa nota da redação vai dobrar, porque é peso. Então imagina, ele já dobrou 900 mais, a nota dele vai lá para cima. Outra coisa que a gente explica muito também, Dani, que às vezes o aluno não sabe, muitas vezes o professor na escola também às vezes não chegou essa informação, né? Por isso é importante fazer a prova do Enem. Tem caderno que vale mais, tem caderno que vale menos. Então vale a pena, por exemplo, se eu estou no segundo dia de avaliação, vou usar o Bartô que está aqui do meu lado, que é de matemática, conhece tudo. Eu estou no segundo domingo de prova do Enem. Eu tenho um caderno de natureza, que é teu caderno. E eu tenho um caderno de matemática, que é o do Bartô. Vou usar os dois da mesa para exemplificar. Dani, o foco tem que ser matemática. Porque o caderno de matemática vale muito mais pontos que o caderno de natureza. E se meu objetivo é pontuar, eu vou focar onde vale mais. Então, muitas vezes, a matemática hoje vem sendo o diferencial daquele aluno que estava querendo um curso de medicina, que é o mais procurado de todos, é a nota mais alta, a nota de corte, um direito, alguma coisa assim. Matemática vem sendo o diferencial. No primeiro dia, o foco maior tem que ser em humanas, porque humanas vale bem mais pontos que o caderno de linguagens. Entendeu? E humanas ainda te ajuda na redação. Então, são essas coisas assim que a gente chega e mostra para o aluno estratégias de como fazer essa prova. Aí eu abro um parênteses aqui para falar da importância do planejamento vertical e horizontal.
Porque quando a gente tem um planejamento na escola, que a gente consegue olhar para a nossa área, mas que a gente também consegue articular as áreas, eu consigo fazer isso que o Humberto está trazendo. Exato. Porque na natureza e na matemática, como o meu peso maior é matemática, mas a natureza, ela pode estar trabalhando auxiliando a matemática. Ela deve trabalhar casado à matemática, assim como as demais áreas, né? Então, a importância desse planejamento, quando eu olho para esses objetivos. Quando eu tenho um planejamento significativo, que eu consiga colocar dentro desse planejamento os programas, os projetos, onde é que a gente quer chegar. A gente consegue articular tudo isso. Quando a gente... Bem mais eficaz. Perfeito, perfeito. Quando a gente prepara, por exemplo, ciência da natureza, vai trabalhar o eixo meio ambiente. A gente está trabalhando o Enem inteiro ali. A gente está trabalhando também o SAEB, que vai ajudar na nota do IDEB, está trabalhando diretamente com a BNCC. Porque ali dentro do eixo meio ambiente e natureza, vai envolver tanto assunto das outras áreas. Gente, no caderno de natureza cai charge, que é de linguagens. Sim. Cai uma música, que é interpretação. Então, assim, essas habilidades que são comuns é o nosso grande foco, porque vai ajudar a prova inteira e ainda vai trazer resultado nas outras disciplinas também. E E falando... cai também em infográfico. Infográfico. Da língua portuguesa e Entendeu? Infográfico, Olha eu como preciso casa. interpretar, né? Exatamente. Também é muita coisa. E aí, falando desses temas, a gente tem aí oficinas, não tem uma oficina que o programa traz? Temos. Como é que é? Além da itinerância, que a gente leva todos os componentes, né, para as escolas, nós também temos a parte de oficinas. A oficina de redação, que é aquela dica, Dani, que é para o aluno pensar assim, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Então, assim, essa oficina de redação, ela te traz repertórios, inclusive novidades aí, tá? Nós vamos apresentar para nossa chefe um caderno de repertórios para os alunos já olharem assim, independente do tema que vier, ele vai saber o que citar. A gente já tem um caderno de redação também que está aí prestes a publicar. Temos o caderno de redação 2024, que está para uso, com vários temas, e o de 2025 está no forno. Está no forno. Está no forno, então tem 10 temas, inclusive, muito bons e atuais, tá? Que vai ajudar também. Então, a oficina de redação traz tudo isso. Traz dicas de como você fazer uma boa introdução, de como você analisar bem o tema, porque não basta eu saber qual é o tema da redação, mas analisá-lo para eu poder saber o que fazer nessa redação. Então, nós temos uma equipe de redação maravilhosa. E aí, que equipe maravilhosa essa do Pré-ENEM, viu? Não é porque é a nossa equipe, não. E falando de equipe, fica ligado porque é tudo Rede Globo. Gente, é uma equipe que trabalha com oficina, com itinerância, dá aula e nas horas vagas ainda faz uns vídeos aí sensacionais. Eu não sei de onde é que eles tiram isso, gente. Eu juro que eu queria ter um pouquinho assim da criatividade deles. Eu vou dar a dica de onde é que a gente tira. Como a gente, dentro da secretaria, a gente trabalha diretamente com os alunos, mas sem pensar nos professores também, porque a gente tem material bom para você, tá, professor? A gente lida muito com os jovens, então a gente sempre está antenado no que eles estão vendo. Na língua deles. Exatamente. E aí não adianta eu, né, aquele cara lá da década de 80, querer falar, né, com os alunos nos moldes que eu fui ensinado. Se eu não falar a linguagem deles, se eu não chegar até eles não vão me ouvir. E essa equipe está muito afinada nesse ponto. Muito. E tem, inclusive, um canal. Temos um canal do WhatsApp, né, que é para você seguir. Todos os dias nós temos conteúdo novo. Então, de segunda a sexta, nós escolhemos justamente os 5 dias na semana, porque nós temos 4 cadernos e a redação. Então, cada dia sai uma dica diferente, tá? Seja segunda-feira é linguagens, terça-feira é humanas, quarta-feira é natureza, quinta-feira é matemática, sexta-feira é redação. Então, sai todos os dias, sai uma dica lá no canal. Siga o nosso canal Pré-ENEM Legal, tá? No WhatsApp. E sempre com, né, humor e conteúdo, obviamente, que o foco é o conteúdo, claro. O humor é só para aprender o aluno. E finalizar o podcast, que parece que agora estão querendo novo professor aí para fazer parte da equipe de entrevista. Eu não sei porquê, mas ouviram falar aí que ia entrar uma nova pessoa para fazer entrevista, que gostaram da pessoa que está fazendo entrevista aqui hoje. Gente, olha, eu acho, não, eu tenho certeza que a Dani tinha que ser nossa entrevistadora dos podcasts. Olha! A mulher, ela é global. Olha! Então, olha, fica já o convite para a chefe,
tá? Para fazer Não, parte. Desde que o Oziel tava também na equipe, ele fez um podcast que no final ele disse, Dani tem que vir. Eu não foi? acho. Vou Como ela é pensar, muito vou corrida pensar, também a vou agenda. pensar. Mas uma vez ou outra eu acho que dá. E é isso, gente. Eu queria finalizar esse bloco com vocês, agradecendo os meninos, que são ótimos no que eles fazem. Trouxe aqui um pouco mais de informação. E assim, vocês viram que o ensino médio, ele não tem um foco só gestor, um foco só professor, não é só formação, não é só acompanhamento, a gente tem um foco no estudante. E esses dois aqui, esse bloco hoje aqui, esse foco do estudante, preparando ele para o que vem, né, de avaliação externa, que é isso que a gente está falando aqui, de avaliações externas. E o que a gente quer é o êxito de cada um deles, são as experiências, as práticas, é ver eles lá no topo. E para fechar, eu queria aqui dizer também, ontem eu estava aqui saindo de Brasília para cá e eu encontrei uma ex-aluna. Nada que eu estou aqui bem solta aqui nesse podcast, aqui nesse bloco. E essa ex-aluna, gente, nossa, era do coração, era uma ótima aluna. E ela me reconheceu. Vocês sabem que pra gente reconhecer aluno é mais difícil, né? Porque a gente o professor teve 1000 alunos, mais de 1000, e a gente acha difícil. A menina me reconheceu no aeroporto, fez um vídeo, fez uma foto, tá formada, mora em Santa Catarina. E olha a delícia, como é bom a gente ver assim, esse engajamento, ver que alguém assim ouviu, alguém cresceu, você contribuiu para aquilo, né? E meu beijo assim grande para os meus ex-alunos, meu abraço e desejo tudo de bom sempre. E tô aqui trabalhando por vocês e para todos os nossos estudantes da nossa rede, assim como toda a nossa equipe aqui também. Não é isso? Muito bem. Obrigada, fica esse bloco e eu te convido também para continuar, porque a gente tem o próximo bloco, que vem aí mais informações e mais novidades. Valeu! Olá! E aí, voltamos com o quarto bloco do nosso seminário, que a gente preparou com muito carinho para essa segunda jornada pedagógica. Esse seminário que ele vem um pouco diferente, mas que a gente vai aproveitar muito todas as informações que a gente tem aqui, tá bom? Então, agora, nesse quarto bloco, a gente vem aqui com 2 programas, que tem um que é mais do que programa, na verdade, é um modelo de oferta, mas que veio a somar na Política Nacional do Ensino Médio com a oferta, né, e aprofundamento e oferta, que na verdade a gente vai ver essa diferença aqui já. Mas a gente está aqui hoje, agora nesse bloco, com a professora Rosângela, ela que é a chefe da divisão do ensino médio técnico e profissional, ou técnico profissionalizante, a Rô, que todo mundo conhece. A gente está aqui também hoje com o professor Rodrigo, que já foi do pré-ENEM, que já montou laboratório, que todo mundo conhece, assessor direto do Departamento de Ensino Médio, o corpo inteiro ali do ensino médio, né, que está ali direto comigo, junto com a Cátia, o Bartô, fazendo essa gerência, né, desse chamado qual que a gente aceitou, né, tomar conta do Departamento do Ensino Médio, com muita honra, inclusive. E aí agora a gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo na rede quando a gente fala de programa, PED meia, e quando a gente fala também da educação técnica profissional, né? E a gente vai começar agora a rodada com a Rosângela, né, intimidade aqui. Mas assim, eu queria saber um pouco, que a gente pudesse falar aqui um pouco para todo mundo que está assistindo a gente, como é que está a educação técnica na educação básica? Como é que é essa articulação? Porque a gente sabe que a educação técnica é uma modalidade, né? É um modelo de oferta, assim como a educação básica, mas desde a Lei 13.415, que traz a educação técnica para dentro da educação básica. Então, como é que está funcionando isso? Ele é um itinerário? Como é que isso funciona aqui para a gente? Então, Dani, você falou muito bem, né, que realmente a educação profissional ela é uma modalidade, né, uma forma de oferta, uma modalidade de ensino, com o contexto, né, da reforma e da Política Nacional do Ensino Médio. Essa modalidade de ensino, vamos dizer assim, ela está articulada, né, para esses alunos, né, dentro do currículo, né, conforme o que preconiza na lei. Então, para os nossos estudantes da rede estadual, né, de ensino, da etapa do ensino médio, eles têm mais essa oportunidade de, junto, né, com o ensino médio, ele já faz também a formação profissional. E aí é uma formação articulada, onde esse estudante, ele cursa todos os componentes da Base Nacional Comum, né, curricular, e também as unidades curriculares, né, da formação profissional.
Exato. E aí é bom destacar que, inclusive, a gente estava numa reunião Sim. técnica, né, recentemente, já saiu de lá direto para cá. E é importante a gente trazer para a nossa rede as diferenças do que a gente tem. Quando a gente fala de educação técnica, a gente tem ela no formato integrada, a gente tem ela concomitante, subsequente e articulada. E aí eu queria que a gente falasse um pouco dessa diferença para deixar claro. Porque às vezes até o gestor, quando vai no censo, ele tem uma dificuldade de fazer a indicação da escola, né? O que ela é? Minha escola, ela é tempo integral, ela é técnica, tempo integral. Então, vamos falar um pouquinho dessa diferença? Sim. Como é que existe Então, isso? conforme as diretrizes, né, da educação profissional, a 01, ela traz, né, todo esse contexto muito bem explicado. E aí nós temos, né, como a gente acabou de falar, é uma modalidade de ensino, a educação profissional, e ela tem formas de oferta. Como que acontecem as formas de oferta? É subsequente, que é para aqueles estudantes que já concluíram o ensino médio, né, que desejam fazer uma formação profissional, então eles têm essa possibilidade de fazer, então essa é a forma subsequente, o aluno faz ao término da conclusão da etapa. E aí nós temos a concomitante, né, que é a que nós trabalhamos na rede articulada, que é a concomitante onde o aluno faz o ensino médio, né, ele cursa toda a etapa do ensino médio, e atrelado a esse processo de formação, ao mesmo tempo, ele já também faz a formação profissional. E a integrada, que é uma outra forma de oferta, aí a gente já vai falar de currículo, né? Quando a gente fala da forma de oferta concomitante, o aluno tem 2 matrículas, né? Ele tem a matrícula na escola, né, da rede, e também tem a matrícula da formação profissional lá na unidade ou na instituição que ele faz esse curso. Quando nós vamos falar, né, da questão do currículo integrado, que aí é uma diferença, né? Hoje todos os estados brasileiros têm a oferta, né, do ensino médio integral, que é diferente do currículo integrado, né? Quando eu falo de integral, é aquela questão que o aluno fica aquele tempo maior na escola, então é o dia todo, enfim. Tem aquela questão da carga horária. Apesar de que a gente pode ter uma escola em tempo integral e integrada. Com certeza. Mas quando a gente fala também dessa questão do currículo integrado, aí a gente já vai olhar para o currículo, né? É uma integração de componentes curriculares e de habilidades, onde o processo da formação profissional, ela integra também as habilidades e componentes, ela integra também aos componentes da formação geral básica, né? Então é um currículo junto, uma matrícula única, né? E um único currículo, e esse aluno só recebe um único certificado. E que hoje na rede a gente não tem uma escola integrada, né? Não temos. Aqui no estado nós temos o SESI, né, que trabalha muito bem esse currículo, com o pessoal do Senai, ele já tem um experimento, então, aqui no estado, mas na rede estadual mesmo, a gente não atua ainda, né, com essa forma de oferta. Ainda não. Ainda não, mas para o futuro, eu acho que é uma possibilidade, porque a gente ganha carga horária, né, porque ao mesmo tempo que eu estou trabalhando as habilidades do componente, por exemplo, lá da biologia, e o aluno está fazendo um curso de enfermagem, então, aquelas unidades, aqueles componentes, eu já posso também atrelar a formação profissional e as unidades que ele faz no curso da enfermagem. Exato. Isso potencializa a expansão da escola em tempo integral. Com certeza. Que é e para o aluno é um ganho. Isso, uma das metas do Plano Nacional, né? Exatamente. E é um ganho também para o estudante, né? Sim, sim. E quais são os parceiros? Como é que funciona isso? Porque a gente sabe que a gente trabalha com a educação básica e nós não temos escolas técnicas ligadas diretamente à Secretaria Estadual de Educação. Mas nós temos autarquias e parceiros. O que a gente tem para somar a essa oferta desse itinerário? Pois é, diferente de outros estados, né, e outros também têm essa organização como nós aqui, nós, enquanto secretaria, nós não temos um departamento que ele faz esse processo, né, que ele trabalha nesse processo de formação. E aí o secretário busca parcerias, né? Parcerias com instituições que nós temos aqui no estado, né? Que estão aí há muito tempo trabalhando com esse processo de formação, tem muita competência por sinal. E aí faz as parcerias, né? Com o Sistema S, Senai, Senac, Senat e com o IEPTEC, que é uma autarquia estadual, né? Ele é vinculado à Secretaria de Educação, que é o carro-chefe na nossa oferta para os nossos alunos, né? E aí essa parceria é feita através de termos de
convênio com essas instituições, onde a gente cumpre a lei, lógico, né, e o aluno tem a possibilidade de escolher, né, em qual unidade ele vai fazer o curso e qual é o curso, né, que é o desejo dele de fazer nesse processo. Esses cursos têm tudo dentro de um catálogo nacional, né? Tem. Cada um parceiros com a sua expertise, mas dentro de um catálogo ao qual ele já funciona, já trabalha, né? Com certeza. E como é que é essa escolha do nosso estudante? O que a gente pode... Ele pode fazer cursos de qualificações, ele pode fazer cursos de formação técnica. Eu tenho essas duas ofertas na rede? Temos sim. E aí porque a gente é um pouquinho, a gente também cumpre, né, porque tem o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, daí é uma prerrogativa que todas as instituições que fazem a oferta desse processo de formação, eles precisam, né, seguir o que orienta o catálogo, e aí a gente tem as cargas horárias mínimas, né, por exemplo, curso técnico, o mínimo de um curso técnico é 800 horas, né, aí nós temos cursos de 800 horas, de 1.000 horas, de 1.200 horas, isso para formação técnica, isso é o mínimo, né. Já a questão da qualificação profissional, que é uma outra forma de oferta também que nós temos, né? Aí nós vamos ter cursos que variam de 160 horas, de 200 horas, 240 horas, mas que também a gente segue um guia do Pronatec, porque não tem nenhum documento ainda, né, que ele traga essa prerrogativa que nem o catálogo, mas a orientação do MEC, né, do Ministério da Educação, é que sigamos, né, esse guia do Pronatec. E aí nós seguimos esse guia, que ele também vem com todas as orientações, com todo o perfil profissional, com a carga horária que a gente precisa trabalhar naquele perfil profissional, e ele também habilita e qualifica o estudante, né, para o mercado de trabalho. Exatamente. Lógico que o técnico ele tem um peso bem maior, né? Mas o aluno também que faz a qualificação profissional, ele não fica para trás, porque ele também adquire essas habilidades, né? E pode dar continuidade. Pode dar continuidade, isso mesmo, porque depois ele pode aproveitar essa carga horária e dar seguimento e concluir esse curso técnico, entendeu? No mesmo eixo tecnológico. Em continuidade até o aluno, que a gente já tem aqui exemplos disso, alunos que fizeram curso técnico e que hoje já estão na graduação superior. Nossa, a gente está recebendo, a gente acabou um monitoramento, né, que nós fazemos de cada semestre nos nossos parceiros ofertantes. E aí a gente até já juntamos, né, vários vídeos com experiências dos egressos, né, daqueles alunos que concluíram já o processo de formação profissional e que hoje já estão na faculdade, né, outros já conseguiram ser contratados, estão aí no mercado de trabalho e aí, né, dando continuidade para o seu projeto de vida. E nós ficamos assim super felizes, assim, com muitos depoimentos assim emocionantes, porque quando a gente olha para a política e olha para a etapa mesmo, né, do ensino médio, a gente observa que é mais uma possibilidade para esse estudante, porque a universidade é para todos, mas não tem vaga para todos, né? E nem todos os estudantes, eles conseguem uma vaga na universidade. E aí, essa política, né, essa articulação com a etapa do ensino médio, meu Deus, assim, ela possibilitou esse processo para os estudantes, porque hoje a gente conversa com o estudante que concluiu, ele trabalha, mas está fazendo faculdade à noite, ele mesmo já pode custear a faculdade dele quando ele não consegue uma vaga na faculdade, né, pública. Enfim, então, é um processo que para o aluno, ele só traz benefícios, né? Sim. E aí vamos falar duas coisas aqui. Primeiro, fake, né? Vamos acabar com esse fake de dizer que porque o aluno vai fazer um curso técnico, seja de FIC, qualificação, ou seja realmente curso técnico de 800 horas ou 1.000 horas, esse aluno não vai fazer vestibular, não vai passar no Enem. Não, gente, fake. Vamos acabar com isso aí. Tem nada a ver. Faz parte do projeto de vida do estudante? Vamos atender. Porque a lei, a política, a reforma em si do ensino médio, ela traz esse olhar para o estudante. Ele é o protagonista, a gente faz o nosso trabalho, mas em cima das escolhas dele, né? Isso. E as leis, tanto a 13.415 e a 14.945, ela deixa isso muito claro da escolha do estudante, né? Desse mapeamento de oferta, do que a rede pode estar trabalhando. Tudo muito bem estruturado, muito bem significativo. Também não pode ser uma oferta desqualificada, sem nenhum objetivo, né? E um outro ponto é que a própria política, a lei, ela coloca tanto a educação técnica, tanto no auge, que deu uma abertura daquela carga horária, né, Rosângela, da formação geral básica. Quando eu tenho a oferta do técnico, eu posso trabalhar
2.400 horas, mas eu posso trabalhar também quantas horas? 2.100 horas, né? 2.100 horas. Isso já facilita, já porque eu facilita. coloco um curso de 800 horas. Com certeza. E hoje na nossa rede também, a gente tem curso de 800 horas, mas Dani, o aluno está numa escola parcial, né, Rô? Uhum. Aí ele está lá com curso, mas ele quer fazer um curso que é 1.000 horas, ele pode? Pode. Ele pode fazer. Ele faz as 800, como é que funciona? E aí, assim, para esse contexto, às vezes o aluno ele olha lá no portfólio e aí nós temos as sugestões de curso e aí não faz parte do projeto de vida dele, ele não tem interesse, enfim, e a gente sempre orienta que o aluno escolha aquele curso que ele tem alguma aptidão ou que ele tem algum interesse de aprofundar, né? E aí, às vezes, ele não tem, ele quer um curso de 1.000 horas, o aluno lá da escola de tempo parcial. Mas a gente também, lógico, se preocupa com a carga horária que nós temos na matriz curricular. Mas nós vamos deixar de fazer essa oferta para esse estudante jamais. Nós temos uma organização onde só que esse estudante também ele precisa aceitar, né, as propostas que são, né, definidas pela instituição e pela secretaria. Ou seja, esse aluno ele pode estudar, o curso é no turno dele, só que algumas vezes na semana ele vai precisar compensar essa carga horária no contraturno, né, para a gente conseguir. Ao término da etapa do ensino médio, ele concluiu a terceira série, ele também já conclui esse curso que ele escolheu de 1.000 horas, por exemplo. E aí é bem tranquilo. Eu queria só, antes de você seguir, para não esquecer, sobre a questão do aluno que escolhe o itinerário da formação técnica e profissional, né? Ele não se prepara para o vestibular, a gente escuta muito isso. E aí eu digo para vocês que isso é mito, tá? É mito porque nós acompanhamos. E aí, o que fortalece o aluno, né? O que embasa esse aluno, né, na questão das habilidades e competências? É o processo da formação geral básica, é o componente curricular que ele estuda lá na escola, que o aluno que escolhe o itinerário da formação técnica e profissional, ele não deixa também de ser assistido, né, nesse processo. Um outro é o projeto Pré-ENEM, que está aí, né, o programa, na realidade, Pré-ENEM da Secretaria, que também fortalece, né, e faz essa liga com esses estudantes. O itinerário, lógico, que tem habilidades e competências que vai ajudá-lo quando ele for fazer o Enem, mas ele não o itinerário, a parte flexível do currículo, ela não é exclusivamente para fortalecer o ensino e aprendizagem para o Enem. A gente fortalece na base, né? Na base comum curricular que o estudante tem. E aí, quando o aluno escolhe o itinerário, e a gente escuta muito isso, e por isso que eu digo que é mito, né? Para a gente ter uma consciência que às vezes você pode estar tirando até uma oportunidade para esse estudante. E aí nós temos que pensar naquele estudante que realmente, quando ele termina o ensino médio, ele não consegue trabalhar, a família dele, né, que nós temos vários contextos, ela não consegue pagar uma universidade, e o aluno, aí fica o nem, né, que nós chamamos, nem estuda e nem trabalha, por quê? Porque ele não teve a possibilidade. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe, Dani? Até em orientar esses estudantes. E essa escolha é puramente do estudante e da família. Nós, enquanto secretaria, nós, enquanto escola, jamais nós podemos fazer essa intervenção. O currículo é flexível, é lei, gente. Então, é um direito do estudante fazer essas escolhas. Onde que está o protagonismo juvenil, né? Na hora que ele vai fazer, ele precisa fazer essa escolha. Uma escolha consciente, lógico, olhando para todos os aspectos. A formação, esse processo também, você sabe que não é fácil para nós enquanto rede. Temos muitas situações que precisamos melhorar com os nossos parceiros e a gente sempre conversa sobre isso. É questão de transporte, é questão de merenda. Então, temos algumas situações que nós estamos... Horários que a gente precisa ajustar. Mas, assim, eu só peço que não deixem, né... Não interfiram na escolha do estudante. E a gente está começando, né? Sim, Vamos pensar que a gente começou a implementação em 2019, mas aí a gente teve pandemia, 2021, recomposição. Então, assim, está sendo novo. Apesar de que nós temos uma experiência muito boa em relação à oferta da educação técnica no 5º eixo, no itinerário formativo, em relação aos outros estados. No âmbito das parcerias, no âmbito da arquitetura curricular, né? No âmbito da escuta, da escolha. Se o nosso estudante ele começa com um curso técnico e ele identificou que não é aquilo que ele queria, ele pode mudar, ele pode voltar para uma articulação,
itinerário de aprofundamento? Pode. Pode, e a gente consegue garantir isso por meio dos documentos oficiais da rede, né? Sim. Que inclusive é algo que a gente vai precisar, e já é uma tarefa nossa aqui também, e demanda que a gente vai precisar atualizar todos os documentos, vamos precisar da sua ajuda, gestor, coordenador, docente da escola, porque a gente tem que pensar em todas as situações e as realidades e os contextos, para que a gente consiga colocar nesses documentos essa mobilidade do estudante que a gente tem na rede. É isso? Com certeza, com certeza. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho, vamos sair aqui um pouquinho da educação técnica, mas que tem muito a ver com todo o nosso processo que a gente está falando aqui hoje. Mas aí a gente agora vai falar um pouquinho do programa Pé de Meia. Esse programa que é um programa federal. Fala um pouquinho aí, Rodrigo, desse programa. Como é que ele funciona? Para que ele veio? Legal, gente. Primeiro a gente está nesse bate-papo falando sobre ensino médio. E a gente tem que lembrar que tudo que a gente está falando até agora, que foi falado nos outros blocos, os outros professores comentaram, eles fazem parte de uma estratégia para o aluno, né? Para que a gente possa fortalecer o ensino médio, o processo de aprendizagem, que esse aluno possa, ao longo da sua trajetória dentro do ensino médio, se encontrar, né, na sua jornada e sair, né, da escola, ir para o mercado de trabalho e para a vida, realmente se entendendo como pessoa e como cidadão. E essas políticas, assim, a frase que é pegar até o gancho da rua, tem um aluno nem, mas a gente, dos eventos do MEC, a gente aprende que é o aluno sem, que é o aluno sem oportunidade, é o aluno que é sem visibilidade, ou seja, aquele aluno que a gente não tem um olhar para ele diferenciado. Então, todas as políticas nacionais do ensino médio, todas as estratégias que a gente está lançando mão, elas são estratégias para garantir que esse aluno saia do ensino fundamental, vá para o ensino médio e conclua seu ensino médio e ainda mais, ele ainda pode concluir o ensino médio tendo garantia, né, ou tendo chances de prestar um Enem e entrar para uma vaga, ou como a Robin falou, ele ao longo do seu ensino médio, sua trajetória, concluir um ensino técnico, ele já sai com uma profissão do ensino médio, e isso aí já ajuda bastante. E juntando tudo isso aí vem o Pé de Meia. Então, o Pé de Meia é um programa do governo federal, muita gente politiza ele dizendo que é apenas um programa de assistencialismo, mas não é, né? Ele é um programa de incentivo educacional, que lógico tem um incentivo financeiro. Então, o aluno que ingressa no ensino médio, né, o aluno do primeiro ano, ou o aluno que já está no ensino médio, segundo, terceiro ano, e tem o perfil, a gente vai falar um pouco sobre qual é esse perfil, ele vai ter acesso a esse recurso. E até uma dica, e se eu fizer o curso técnico, eu perco essa chance? Não, pelo contrário. A sua frequência no curso técnico é tão importante quanto a sua frequência na escola para garantir que esse benefício caia na sua conta. E também, lógico, você tem que garantir a aprovação. Como é um incentivo educacional, ele visa a aprovação do aluno ao final do ano, né? Então, para ser aprovado, você tem que ir para a aula e tirar boas notas. E idem vai para o curso técnico também. Você tem que ser a sua frequência e você tem que ser aprovado, né, a cada módulo, a cada semestre ou a cada ano do ensino técnico, para que você, ao final do ensino médio, todas as suas certificações do curso técnico, da escola, sejam emitidas e você ali acesse todos os seus recursos finais. Então, essas políticas a nível nacional, junto com as nossas estratégias estaduais, né, na Secretaria de Educação, por meio do nosso governador Gladys Cameli, nosso secretário Abis Carvalho, eles vêm potencializando isso aí. Agora, é lógico, cabe a gente, né, e você que está assistindo esse vídeo também, seja gestor, seja professor, esse vídeo é para alcançar a comunidade escolar como apoio, entender como essas políticas funcionam e apoiar a gente também na implementação delas. Então, o Pé de Meia, por exemplo, ele atende o aluno, mas ele depende muito dos dados do censo, que são emitidos pela gente, do acesso à informação, então, de uma matrícula bem feita, a conferência da documentação, né? O pessoal, a equipe da secretaria da escola tem que cobrar a documentação dos pais e dos alunos, emitir realmente as informações corretas, que é para quando houver o cruzamento das informações, o aluno que tem o perfil que o programa quer atender, ele seja contemplado. Como associar, Rodrigo, esse programa pedagogicamente falando? Porque a gente está falando de dados. Eu preciso de frequência, eu preciso atualizar o censo, mas como que eu na escola posso usar isso a favor
olhando o contexto pedagógico, porque o programa, como você colocou, ele não é quantitativo, ele não é uma coisa só para olhar em números e indicadores, mas também na qualidade do processo, Sim. principalmente na questão da evasão, né? Isso. Então, como toda política, ela tem um objetivo, né? Quando você olha para ela, parece que o objetivo é financeiro, mas o objetivo, ele é justamente de monitoramento, certo? Então, como é que funciona esse monitoramento? A primeira coisa, não é o aluno que vai se inscrever para o PED-MEI, então você não tem que fazer uma inscrição e tudo mais, correr atrás, eu quero pegar esse recurso, não funciona assim. E aí já vem o primeiro fio de monitoramento. Eu preciso que as pessoas, né, os alunos, os pais, ao fazer a matrícula dos seus alunos na rede pública, emitam o CPF, o RG, o endereço, todos os dados cadastrais do aluno e dos responsáveis de forma correta. Então eu já tenho um primeiro filtro, eu já estou garantindo que todo meu aluno da rede vai ter no mínimo seu CPF, ele vai ser um indivíduo que eu vou conseguir rastrear e eu vou ter as informações da família dele. Esse é o primeiro monitoramento. O segundo filtro educacional é que esse aluno precisa ter uma frequência. A gente tem outros programas nacionais que visam a frequência dos alunos, mas ele é direcionado em um recurso direto para o aluno, ele não é para a família. É óbvio que ao ofertar um recurso para o aluno, eu oferto para a família, tudo bem? E aí, quais são os critérios e onde é que entra a parte pedagógica? Óbvio, se eu tenho um aluno que frequenta mais de 80% a aula, minimamente ele vai estar vendo alguma coisa nessa aula dele, né? Ele está tendo acesso ao conhecimento naquele período. Além de pensar naquele recurso que ele vai receber, ele está gostando da aula. Ele está gostando da aula, ele está engajado. Exatamente, ele está no espaço escolar. Então, eu já tiro esse aluno da rua, eu já tiro esse aluno de várias coisas que vão atrapalhar ele na trajetória dele. A segunda coisa, além da frequência, é esse aluno ser aprovado. Então, o programa ele visa o seguinte: quando você faz a matrícula, são creditados R$200. Quando, ao longo do seu ano letivo, tem 9 parcelas, 9 meses são pagos o valor de R$200 também. E esse valor entra na sua conta lá no aplicativo, no Caixa Tem, e já está disponível. Mas no final do ano, quando você conclui o seu primeiro, o seu segundo, o seu terceiro ano, você tem um bônus de R$1.000. Então é como se fosse um joguinho. Eu concluí o meu ano letivo, eu ganho R$1.000. Porém, esses R$1.000 só serão acessados ao final do ensino médio. Então, é uma poupança para você. Por isso que é um programa de incentivo. Eu não posso sacar todo mês. Eu, quanto estudante, todo mês eu não posso contar. Os R$1.000, não. Mas os R$200 que caem no seu aplicativo mensalmente em 9 parcelas, você vai ter direito além da sua matrícula. E aí, como é que cai esse recurso mensal? Quando você tem frequência. Então, eu já atrelo uma situação aí. Então, a parte pedagógica entra na frequência e entra na aprovação do aluno. Então, esse aluno ele tem que estar na escola, ele tem que garantir boas notas para ele se manter dentro do programa. É a escola mobilizando projetos, programas, ações que envolvam a comunidade, que envolvam os estudantes, né? Sim. Colocando eles à frente. Até legal também exercer o protagonismo, porque o aluno que está faltando, ei, cara, o que tu está faltando? Já Exatamente, vai ligando, tem já um vai processo mobilizando os ali coleguinhas. de busca ativa, de monitoramento do aluno. Aí entra a estratégia da escola enquanto gestão. Então, eu tenho que identificar se esse aluno está com faltas recorrentes, como é que está o monitoramento semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral. Então, eu tenho que acompanhar de perto. E como a gente tem que emitir todos os meses de relatório para o MEC, para que ele veja, olha, o aluno fulaninho de tal está frequentando, pode pagar o recurso dele desse mês, certo? Aí você pode pensar, beleza, cara, mas se eu não vou atrás para me inscrever e eu olhei aqui no aplicativo, eu não estou contemplado, é porque tem um perfil de aluno para isso. Então, a família desse aluno, ela tem que ser uma família de baixa renda, tem que estar com o cadastro único atualizado, tem que ter uma renda, né, familiar por pessoas pela metade do salário mínimo, então menor que o salário mínimo, né, a metade disso. O aluno tem que estar na rede estadual, né, de ensino público. Então, se esse aluno está assistindo esse vídeo, ou se alguém está acessando essa informação e está na rede privada de ensino, ele não tem esse direito. E aí, o que acontece? E qual aluno do ensino médio tem essa possibilidade de receber? Tem que ter para o ensino regular, seja na cidade, seja no campo, seja ensino indígena, entre 14 e 18 anos de idade, e para o aluno de EJA, entre 19 e 24.
matriculado ok, tá no CadÚnior ok, tá com seus dados ok, acesso ao aplicativo, lá a jornada do estudante, nesse aplicativo do governo federal, você entra com aquela senha do Gov, a mesma senha que você faz a inscrição do Enem, que você acessa a sua nota no SISU, você vai ter nesse aplicativo da jornada do estudante todas as informações do ensino médio, e lá você vai conferir se está recebendo ou não. Lógico, se esse aluno é menor de idade, a conta dele no Caixa tem que ser aberta por uma pessoa, um responsável. Feito isso é monitorar, e é aquele negócio, beleza, professor, eu estou frequentando a minha aula, minha família tem um perfil, eu já recebi até da matrícula, já estou recebendo mensal, e eu não quero não perder esse benefício. Você tem que estar atento, tem que perguntar para o professor se ele está lançando a sua presença, tem que verificar na escola se estão mandando os dados, tem uma certa cobrança em relação à escola emitir os dados corretamente. É lógico que nós, da Secretaria, também estamos fazendo nosso papel. Então, o censo escolar, nossa equipe de TI está empenhada em melhorar esse acesso à informação, melhorar o lançamento da frequência, para que a gente tenha um monitoramento cada vez mais próximo. E aí, Dani, só para fechar, quando você tem esse monitoramento mais próximo, eu entro lá na outra estratégia que a gente já viu do IDEB, não é verdade? Então, se meu aluno está tendo frequência, se o meu aluno está fazendo as provas, o SAEB e o Enem, se esse meu aluno está sendo aprovado, ele está se permanecendo no ensino médio, lógico que os meus índices lá, lembra que a gente tem, além da prova de proficiência, a questão do fluxo, eu garanto o meu fluxo dentro de uma margem legal para eu aumentar meus índices do IDEB. Então, o PED-MEI, a gente tem lá aquilo que é mensal, estou lá no meu aluno do primeiro, segundo, terceiro ano, terceira série, aí eu tenho mensal, aí eu tenho R$1.000 ao final da etapa. Exatamente. Se aprovado. Se aprovado. Aí, aos 3 anos, eu vou ter 3.000. Exatamente. Mas tem algum bônus aí para quem passa no Enem? Com certeza. Olha, se você é aluno do terceiro ano... Aprovado no Enem, na verdade. Na verdade, nem aprovado. Você só Passando. precisa fazer a prova. Olha se aí, inscrever legal, bacana. e fazer a prova. Ah, eu me inscrevi e não recebi, mas você não fez a prova. Então, o fato de você ter uma nota, né, seja ruim ou não, vai garantir que você teve a sua presença no dia da prova. Sejam ótimos. Lógico, né? Se Porque a você gente tiver espera que dentro seja do... melhor. Com o nosso pré-ENEM legal, vai estar certo. Mas aí você tem um bônus. Então, se você for olhar, Dani, tudo que é pago do primeiro ano até o terceiro ano, considerando esses bônus, considerando a matrícula, considerando os mensais e as aprovações, é um recurso superior a R$9.000. Entendeu? Então, o aluno tem um recurso para ele estar se mantendo dentro da escola. E aí tem as outras estratégias. Você, como aluno, você tem meia entrada. Tem várias coisas que te ajudam como aluno na sua trajetória. E a gente tem que levar isso para frente. Você, gestor que está assistindo isso, você é do município, a gente tem que lembrar que, infelizmente, nosso município do Acre, a maioria dos municípios tem um perfil de baixa renda. Então, imagina que quando você deixa os dados ok, cobra no ato da matrícula todas as informações certinho, você vai estar levando muito recurso para aquele município. Então, se você pensar em um município, um exemplo hipotético, que tenha 2.000 alunos no ensino médio, certo? Esses alunos todos certinhos, esses 2.000 alunos tenham o perfil para ser beneficiado dentro do PED-MEI, mensalmente esse município vai receber, 2 vezes 4, com 2.000 dá quanto? R$40.000, né? De recurso para o aluno que vai estar entrando. É lógico, esse recurso o aluno vai usar como? Você vai usar sabiamente. Vai usar para comprar um material escolar, para ajudar em casa, para comprar algo que seja benéfico para você. A gente sabe que às vezes existe um mau uso. Uma internet, um negócio, e aí o que tem acontecendo? Aí vem a questão da gente trabalhar também, e tem trabalhado fortemente educação financeira, a gente tem outras estratégias que juntos vão fortalecer isso aí. Mas assim, é muito importante você, gestor, você... apoio nosso dentro dos núcleos do município, verificar como é que está a situação do PED-MEI, o envio dos dados, ver junto com o censo, perguntar para a gente o que você pode fazer, porque é um programa que é muito importante e pode ajudar muitas famílias e muitos alunos em relação à pobreza, né, a ter uma alimentação melhor, a ter um recurso ali diferenciado, e o aluno se sentir
não é recompensado, mas sentir que Assistido. aquele esforço, exatamente, sentir que Assistido. aquele esforço Tem diário alguém dele olhando por ele, exatamente tem alguém está ajudando a gerando chegar no um final. benefício direto, né? E aí é lógico, se esse aluno é no ensino técnico, esse aluno também tem que se esforçar lá dentro do seu curso técnico, garantindo as suas frequências, suas notas, Sim. porque isso vai considerar muito na jornada desse aluno. Porque, veja bem, ao final do terceiro ano, vamos dizer que esse aluno seja contemplado desde o primeiro ano, ele vai ter R$9.000 que foram desperdiçados ao longo desses anos, ele vai ter uma poupança de R$3.200 que vai estar apta para ele. Se ele tiver feito um curso técnico, ele pode usar essa poupança para iniciar um negócio, para fazer mais um curso de aperfeiçoamento, ou até para ajudar ele para ingressar no ensino E o que está no graduação. itinerário também, ele já tem um recurso que ele também recebe, né? Para custear, então já tem uma ajuda de custo também, que é Exatamente. previsto De nos custo também. termos de convênio, né? Pois é. E aí, juntando com o pé de meia, é a política de oportunidades, né? Exatamente. Exatamente. Essa é muito interessante que a Rô falou. Nossos alunos do ensino técnico também existe uma Também bolsa. tem. E aí é bom reforçar sobre a bolsa. Sim. A mesma coisa, você tem que estar com seus dados atualizados, cadastro tudo certinho. A gente tem muito problema, gente, com alunos que não são alcançados pelos programas ou pelas bolsas ou pelas estratégias, porque esse Falta aluno de não tem um documentação. CPF, o CPF dele foi informado errado, não tem os dados corretos desse aluno, na matrícula dele está faltando dados. Infelizmente, a gente sabe que existe muitos alunos em situação de vulnerabilidade Sim. que os pais, né, não entregam a documentação também. Então, tudo isso aí... Dificuldade de conseguir a documentação, né, e de tirar, apesar de que a gente tem algumas facilidades, tem a OCA, tem alguns setores que facilitam. Mas é difícil sair de casa, Exatamente. é distante, a saída dele para fazer essa documentação, né? Exatamente. É Olha, só por curiosidade, para você ter uma ideia, a gente tem, às vezes, vai consultar um CPF do aluno, cai o nome de um outro aluno, que cai no nome de outra pessoa. Então, assim, o cruzamento de informação, ele é um problema sério nisso. Por isso que ele ajuda no monitoramento. Porque aí 100% dos alunos da rede vão ter todos os seus dados ok, eu consigo ter mais monitoramento, eu consigo ter a frequência dele também mensal, semestral, bimestral, semanal, acompanhado de perto, para que eu possa, de fato, garantir que esse recurso seja debitado da forma correta e que eu não prejudique o aluno que está frequentando. Poxa, imagina um aluno seguir tudo certinho e não acessar o recurso dele. Então, aí já é uma estratégia nossa interna, garantir que esses envios de dados sejam feitos da forma mais correta possível, para que todo mês aquele recurso caia na sua conta. E só para fechar também, o aluno de EJA, ele também tem seus direitos. Então, mas é o aluno desse perfil, de 19 a 24 anos, que também tem Todas o cadastro. Exatamente. Né, E o necessárias. pagamento é diferente, ele é pago de forma em 4 parcelas semestrais, porque o aluno de EJA estuda por Modular. módulo, né? Então, assim, é um pouco diferente isso aí, mas ajuda já bastante na trajetória desse aluno no ensino médio. E aí, para destacar também a importância do Departamento de Ensino Médio Pé de Meia. O que é? Porque hoje, assim, Pé de Meia, ele é um programa aqui, nível federal, como o Rodrigo colocou aqui pra gente, mas ele hoje, dentro da nossa secretaria, quem está na articulação é o pessoal da TI, né? É eles que fazem esse monitoramento, porque tem muito a ver com a questão da frequência, então esses dados estatísticos, então fica lá. Como que a gente entra aqui para somar? Por que o ensino médio está trazendo aqui esse contexto do pé de meia para vocês? Para dizer para vocês que o pé de meia, além desse número, além dessa quantidade, desses indicadores, ele veio para trabalhar muito mais também, a reforçar, e a gente precisa associar isso às questões pedagógicas. Então, quando a escola deixa de ser significativa, quando o aluno não vê o porquê que ele está indo para a escola, quando ele não se sente motivado, quando ele não vê sentido naquilo que ele está estudando, a gente perde esse aluno. E todos esses programas e as políticas que a gente vem trabalhando aqui nos blocos, a gente está trazendo oportunidades para que isso não aconteça, para que a gente consiga minimizar. É a salvação do mundo? Não é, mas minimiza muitas das nossas ações, muitas das nossas dificuldades, né? E aí eu termino o bloco agradecendo os dois, mas além dos nossos programas e projetos que a gente trouxe aqui na discussão dos 4 blocos, eu queria também fechar outros 2 projetos que a gente não trouxe aqui para a mesa, mas para os ciclos de debate dos blocos, mas é importante eu destacar. Então, eu vou deixar a Rô fazer a consideração dela e aí a gente encerra esse bloco.
É só para a gente também fechar, e aí para vocês, né, gestores de escola, para a equipe do núcleo, a gente, né, solicita que vocês também apoiem, né, essa política, que, como eu falei, é uma política de oportunidades. Como que vocês podem estar acompanhando isso? Né? É conversando, é orientando o estudante. E aí eu quero frisar também uma situação que a Secretaria de Educação, ela não estipula quantidade de vagas para os estudantes que querem e optam, né, por esse itinerário profissionalizante. Então, a gente não define quantidade de vagas, tá? E que isso fique bem claro para a comunidade escolar, porque às vezes a gente também recebe telefonemas, vai um pessoal na secretaria perguntando, só tem tantas vagas, a gente não estipula. Enquanto tiver algum estudante interessado, né, em fazer o itinerário da formação profissional, ele vai ter essa possibilidade de cursar. Tá certo? E a gente só pede esse apoio mesmo, nessas orientações, e nos deixamos também aqui, né, à inteira disposição de vocês, para que vocês precisarem, né, para tirar dúvidas, para a gente conversar, estamos sempre à disposição. Valeu! Então, gente, para a gente finalizar, tem 2 programas que eu quero muito apresentar para vocês e peço para que vocês acompanhem enquanto docente, nós educadores que trabalhamos com o ensino médio, né? Tem o programa Mais Professores, que foi lançado pelo MEC nesse ano, se eu não me engano, lá por meados de março, abril, no início já. Esse Mais Professores é um programa muito bacana que o ministro lançou e que vai atender muito as necessidades de professores nas regionais. Então, vamos procurar saber um pouco mais desse programa. E tem um programa Ensino Médio Mais. O que é isso, Ensino Médio Mais? Ele funciona para as escolas que ofertam ensino médio noturno, tá? É um programa de fomento, ou seja, vem recurso para as escolas. Mas nós, lembra que lá 13.415 fez aquele caminho da gente diminuir as escolas de ensino médio noturno, né, Rô? Ela lembra disso. Lembro. E agora, a 14.945, ela traz o retorno dessas escolas. E aí está tendo já um movimento pelo MEC de pensar nessa oferta do ensino médio noturno. É diferenciado, é óbvio, né, que é diferenciado. Tem diferença na carga horária, a gente não consegue equipar 3.000 horas da formação, 3.000 horas de oferta no diurno, a mesma coisa no noturno, né? Então a gente está num diálogo constante entre as redes e o MEC, a COIGEN sobre isso, mas existe. Hoje, no Acre, nós temos uma escola que fez adesão a esse programa, porque é lá em Feijó, então ela trabalha com a oferta de ensino médio noturno, né? É só para quem tem noturno. Então, muitas escolas aí não ficaram por dentro desse programa, porque, de fato, na nossa rede só atendeu uma escola, tá bom? E assim, deixar aqui o nosso recado para vocês, terminando esse bloco, que foi uma soma aqui de informações, de orientações, de novidades. Vai vir muito mais novidades para 2026, a gente que está em constante reuniões com o MEC, a gente vê o quanto eles estão agora se dedicando a mais. A gente realmente estava um pouco abandonados lá em 2019, 2020 e 2021 mais ainda por causa da pandemia, mas a gente consegue perceber essa aproximação do Ministério da Educação, essa aproximação da Coordenação Geral de Ensino Médio, né? Então hoje a gente tem um leque de ações que são voltadas para trabalhar o ensino médio, né? A política nacional, ela é o carro-chefe. Mas eu tenho ali vários outros projetos e programas que estão ali para somar a essa etapa, né? Além de tudo isso que a gente colocou aqui, a gente tem os nossos projetos da rede, né? Os projetos que já foram apresentados para vocês e que em 2026 a gente vai ter novos projetos, uma nova estrutura. Então, 2026 está recheado também de novidades. Não para mudar tudo aquilo que a gente está construindo, mas para somar. Inclusive, vem aí PNLD 2529, com livros para atender essa nova política. Então, a gente vai receber aí já, vocês vão receber nas escolas para fazer a escolha desse material. E a gente vai fazer novas gravações, inclusive. A equipe não está sabendo, mas vai saber agora. Que nós vamos gravar para orientar vocês nessa escolha. A gente vai ter escolha inclusive, só para espanhol e inglês, né? Que a gente não tinha. Educação física, nós vamos ter um livro só para educação física. Então, a gente vai ter aí uma novidade no PNLD do ensino médio, e aí já peço para que vocês fiquem ligados para quando for a hora, o momento de conhecer o material e fazer a escolha junto
colaborativamente com a rede, tá bom? Então, nosso obrigado, e a gente vai estar aqui para tirar as dúvidas. A gente continua o seminário agora num outro formato. Valeu, gente. Muito obrigada por estar com a gente até agora.